Bem, voltando para agora para a segunda parte de língua portuguesa, vamos falar agora de coesão, né? Coesão e coerência textual, eu entendo que são as diferenças, mas a gente já falou um pouquinho da questão de coerência, vamos entrar agora em coesão. Então, coerência e coesão textual são conceitos importantíssimos que garantem melhor compreensão de texto e melhor escrita e redação de qualquer área. Então, a coesão e coerência são dois elementos que fazem com que um texto cumpra sua função comunicacional. E isso serve para todos os tipos de produção textual, seja uma dissertação, um e-mail, uma poesia ou uma carta. Apesar de trabalharem juntas, elas não são a mesma coisa, né? Ao longo aqui do que nós vamos discutir, vamos mostrar com mais precisão suas diferenças e suas complementariedades. A gente viu o que era coerência e nós vamos com mais cuidado agora ver a questão da coesão textual, que adora cair muito com o curso. Então, primeiro, o que é coesão, né? Então, de modo simples, a coesão é o uso de estruturas gramaticais que garantem a linearidade do texto, facilitam a leitura e constroem um sentido interno ao texto. Sem o domínio dos elementos de coesão, o texto não estará harmônico para ser bem compreendido pelo leitor. Para tal, o escritor vai precisar usar os chamados elementos de referência, que podem ser endofóricos e esofóricos. Atenção, que são os nomes que a gente usa nos elementos deíticos, como de elementos de referenciação, e então endofóricos e esofóricos. Vamos ver aí. Os elementos endofóricos, estes elementos são responsáveis pela ligação entre tudo que está dentro do texto. Eles são divididos em anafóricos, quando se refere a um termo que já foi citado, e catafóricos, quando se refere a um termo posterior. Vamos ver o exemplo. Rex e Lulu são animais de estimação. Eles foram adotados por Júlia e agora ambos vivem no apartamento dela. Bem, o pronome eles se refere a Rex e Lulu, que é um elemento anafórico, porque o nome dos dois já havia sido mencionado, da mesma forma que o pronome ambos. A seguir mostraremos um exemplo de uma frase com elemento catafórico. Ela encantava todos com seus movimentos precisos e delicados. A dançarina mascarada. O pronome ela aparece antes da informação de quem faz movimentos precisos e delicados, ou seja, a dançarina mascarada. Por isso, ela tem uma função catafórica. Só lembrando, o elemento anafórico, ele usa um pronome, por exemplo, e faz uma referência a algo que já foi dito. O catafórico não. Ele vai usar, por exemplo, um pronome, mas para saber quem é que está fazendo referência, vai ser posteriormente. Tá ok? Então, os elementos sendo esofóricos, estes elementos são aqueles que apontam para fora do texto, que precisam ser contextualizados. Apenas por meio do contexto é possível aferir de quem ou do que se fala. Para esta função, são bastante utilizados os chamados pronomes demonstrativos. Vamos ver uns exemplos aqui. Naquela parede, nós colocaremos um quadro. Esta blusa é mais bonita que aquela. Então, esses elementos esofóricos, eles vão aparecer, mas é preciso que a pessoa entenda qual é o contexto que está sendo usado. Tá ok? Os mecanismos de coesão textual, além de entender a importância da coesão e como ela influencia na coerência, é necessário conhecer os recursos e tipos de coesão textual. Alguns recursos essenciais que promovem a harmonia dos elementos do texto são ordenação correta das palavras nos períodos, utilização correta das flexões nominais, como a flexão de gênero e número, uso adequado, gente, das flexões verbais, como a flexão de número, pessoa, modo e tempo, isso a gente usa muito para a questão de verbo, uso correto das preposições e conjunções. De modo geral, toda palavra que tem função de conectivo pode ser considerada como um elemento de coesão que compõe esses recursos essenciais. Alguns deles são as conjunções, que são responsáveis por organizar ideias opostas ou complementares. Os pronomes, que retomam partes anteriores ou que serão mencionados a seguir. E os advérbios, tá? Vamos ver alguns exemplos. Maria saiu de casa para ir ao supermercado, mas estava chovendo. Então, retornou ao seu quarto para pegar o guarda-chuva, o qual estava na gaveta. Então, veja que o mais dá a ideia de conjunção, o então de conjunção conclusiva,
o seu, um pronome, o para, uma locução prepositiva que dá a ideia de finalidade, e o qual, pronome relativo. Percebeu a variedade de conectivos que um período pode ter? Elas são responsáveis por estabelecer aí as inter-relações entre os termos, frases, orações e parágrafos. Ampliar seu vocabulário e memorizar os principais conectivos evita a repetição de alguns elementos, o que tornaria seu texto repetitivo. Veja que os principais conectivos também são chamados de palavras de transição, né? Isso ajuda muito quando a gente vai ver um texto dentro do concurso, ou escrever, por exemplo, para que esse texto ele esteja muito coeso. Agora que conhecemos alguns recursos que podem ser usados para assegurar a harmonia entre as partes do texto, vamos conhecer os tipos de mecanismo de coesão textual. Elas são classificadas em 5 tipos: por referencial, por substituição, por elipse, por conjunção ou lexical. A coesão por referência, esse é um tipo de coesão textual usado para evitar repetição dos termos dentro do que está sendo escrito. Dessa forma, ela faz referência, ou seja, aponta para outros elementos que já foram citados no texto e para acrescentar novas informações sobre algo que já foi mencionado. Nós vimos essas questões aí. Vamos dar um exemplo. Leonardo da Vinci e Michelangelo são artistas. Eles são um dos nomes mais famosos da história da arte. A coesão por referência pode ser elaborada por 3 modos básicos. Por pessoal, Júlia e Alice eram amigas desde a infância, mas elas sabiam que isso estavam prestes a mudar. O pronome elas faz referência aos termos anteriores, Júlia e Alice, que chamamos que é uma referência pessoal anafórica, lembra, né? O pronome elas faz referência ao que foi dito anteriormente. Já os demonstrativos, por exemplo, pode ser também a questão demonstrativa, a dor é parte da vida. Esse é um fato que não se pode escapar. A palavra esse faz referência à informação dada anteriormente, referência demonstrativa anafórica. Comparativa, o resultado de 2 mais 2 é o mesmo que 1 mais 3. O conectivo mesmo faz uma referência a uma equivalência ou igualdade em uma comparação entre os termos 2 mais 2 e 1 mais 3. Chamamos isso de referência comparativa endofórica. Tá? Então, veja que essa questão endofórica e esofórica é crucial, mas aqui como endofórica. A coesão por substituição. A gente, que é uma outra coisa que cai muito em concurso. A coesão substituição é realizada quando usamos um termo no lugar de outro que tem o mesmo valor, que facilita o quê? A coesão impede a repetição dos termos ao longo do texto. Pode ser feito por meio da relação entre nomes, como mostraremos no item anterior, como referência pessoal anafórica, mas também ela pode ser verbal, como Lohane estudou para o vestibular, Jonas fez o mesmo. A ação de estudar é realizada por ambas as pessoas. Contudo, na segunda oração, o verbo fazer é utilizado como substituto do verbo estudar. E uma outra anafrasal. Eduardo tem 2 irmãs, Marcos também. O termo também substitui tem 2 irmãs, tá? A outra coisa que temos é a coesão por eclipse. Esse tipo de coesão se trata de figura em linguagem que é usada com o propósito de evitar a repetição de um termo anafórico. Diferentemente da substituição, o termo da elipse é suprimido sem que o sentido da frase ou período se perca. A elipse pode ser pessoal, verbal ou frasal, né? Tem lá por eclipse, mas a ideia é que dá por elipse, né? Vamos dar um exemplo. No caso pessoal, Gabriel perdeu as chaves da casa e ficou preocupado. Gabriel perdeu as chaves de casa e ele ficou preocupado. Foi feito a elipse do pronome pessoal ele. No caso verbal, por exemplo, a Diana foi para Miami e depois para Nova York. A Adriana foi para Miami e depois foi para Nova York, ou seja, ocorreu a elipse do verbo ir. Já na parte frasal, na Páscoa, a demanda por chocolates é grande e do Dia dos Namorados também. Na Páscoa, a demanda por chocolates é grande e no Dia dos Namorados, a demanda por chocolates é grande também. Posso observar que a elipse da frase, a demanda por chocolates é grande, né?
A outra é coesão por conjunção. Vamos dar uma olhada aí com calma, tá? Que esse tipo de coesão adora cair. Nos casos das conjunções, sua função é conectar e estabelecer o quê, gente? Relações entre orações ou palavras, mantendo a conexão entre as partes do texto e, portanto, é um elemento de coesão. Dos vários tipos de conjunções existentes, podemos dividi-los em dois grupos. As chamadas conjunções coordenativas, que aí nós temos aditivas, adversativas, causais, temporais e continuativas, tá? Vamos dar uma olhada. Mariana é uma pessoa forte e honesta. Veja que usou o i, né, de forma aditiva. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, da ideia da diversidade, tá? As conjunções subordinativas podem ser integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Um exemplo aqui. Se você não for, eu não vou. É uma da ideia de condição. Então, logo cheguei em casa, começou a chover, da ideia de temporal, né? Então, é preciso que a gente olhe com muito carinho para que vocês não tenham dificuldades aí, tá? Então, a coesão lexical, por fim, a coesão lexical que se trata da repetição ou reiteração ou substituição de um termo por outro que tenha sentido semelhante. Para ter esse efeito, são usados esses recursos. Reiteração, que consiste na repetição do mesmo vocábulo ou na substituição por outro de mesmo valor semântico. Exemplo, imaginar que o racismo no Brasil não é... Vamos lá. Imaginar que o racismo do Brasil não existe é não querer aceitar a realidade dos fatos. Trata-se, na verdade, do pior tipo de racismo, além de perverso, pois não se manifesta muito abertamente. A outra é a substituição lexical, que consiste na substituição de uma ideia lexical por outra, que com ela mantém a mesma ideia de sentido. Pode ocorrer por meio de pronomes. O Papa Francisco foi nomeado em 2013, Vossa Santidade se tornou muito popular por meio das redes sociais. O pronome de tratamento substitui o nome do líder da Igreja Católica. Por sinônimos, se trata de substituição de um vocábulo por